Quando a gente fala de melhor protagonista de série, não tem como não pelo menos citar o nome do Rick Grimes. Esse personagem é simplesmente um dos melhores já criados na história das séries, só que como fã de The Walking Dead, você sabe que a série é baseada numa história em quadrinhos, certo? Em que basicamente serve como base pro show inteiro. E é aí que a gente vai entrar. Nisso, muitas coisas foram alteradas da versão original. Nos quadrinhos existem coisas muito mais bizarras que a própria série não teve coragem de colocar, coisas que você nem sabia que poderia existir. Hoje, cara, a gente vai entrar a fundo na história do Rick e mostrar todas as diferenças das HQs e da série. E eu já te aviso, o Rick dos quadrinhos é insano, tá? Bom, eu sou o Davi. Eu sou o Ricardo, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. Cara, eu sei que muita gente tem o personagem do Rick como favorito da vida, e isso é totalmente plausível, afinal é o meu também, mas quando a gente compara ele com um dos HQs, o sentimento de incômodo é inevitável, porque fica claro o quanto ele é mais completo nos quadrinhos. E isso não quer dizer que o da série é incompleto ou raso, muito pelo contrário. O Rick é pra mim o protagonista mais fascinante das séries, mas por que então que eu digo que o das HQs é mais completo? Bom, vamos lá, a verdade é simples, né, cara? O personagem do Rick no geral foi construído para ser esse protagonista clássico, um personagem que é impossível de não simpatizar com ele. Ele acorda sozinho no hospital, sem sua família, no meio de um apocalipse zumbi e tendo que se virar para se manter vivo. Como que isso não é interessante, sabe? Como que isso não mexe com a gente? A nossa empatia com o personagem é praticamente imediata, mas não é isso que o torna um personagem tão lendário, mas sim a sua mudança. O Rick dos quadrinhos, assim como o da série, nasce como uma pessoa comum, um policial amigo, mas acaba se tornando alguém muito mais cruel quando quer. Ele quebra, se reconstrói e abandona tudo que um dia tinha como regra no passado. Isso mostra que ele não é perfeito, ele é um ser humano que aprende com seus próprios erros, com suas próprias feridas. Cada evento que ele passa, cada vilão que ele derrota, ele aprende a como se portar para viver de forma melhor e mais digna. Mas o que eu tô batendo na tecla aqui, o verdadeiro diferencial do Rick dos quadrinhos é o seu arco de redenção e como ele consegue trazer esse novo mundo que tanto prometeu, como ele se torna no fim o legado de The Walking Dead. O começo em si dos quadrinhos, eu acho que a série consegue espelhar de forma boa. Espelhar não, né, cara? Talvez não seja a melhor palavra, e sim melhorar, aprofundar bastante, até porque os quadrinhos são bem curtos, vamos dizer. Toda a primeira temporada de The Walking Dead é baseada em apenas um volume, então se você lê os quadrinhos depois que assistiu a série, parece que é um resumo muito rápido do que aconteceu, sabe? É tudo muito direto ao ponto. Mas voltando ao que importa, é muito interessante como nesse começo parece que você tá vendo o mesmo personagem, só que com outra skin. É a mesma essência, sabe? Um homem fazendo de tudo pra manter a sua família e seu grupo a salvo. Mas aqui vem a primeira diferença que eu não podia deixar de fora. Toda a treta com o Shane, dele querendo a Lori de volta pra ele. Aqui, cara, tudo acontece naquele acampamento mesmo. O Shane já tenta matar o Rick levando ele pra floresta, bem naquele momento em que o Dale pega o Shane apontando a arma pro Rick na primeira temporada. E bom, quem mata o Shane, na verdade, não é o Rick, cara. O Rick não tem essa virada de matar o seu melhor amigo, e sim, quem mata ele é o Carl, pra você ver como o moleque era brabo desde o começo. Talvez essa seja a primeira virada do personagem do Rick na série, pra se tornar um cara mais frio e sanguinário, mas nas HQs, o Rick não precisa disso. A cada HQ que passa, ele vai se tornando cada vez mais sanguinário, e isso é bem irado de acompanhar. Agora a gente chega no arco da prisão, e mano, a gente ainda vai fazer um vídeo destrinchando todas as diferenças entre esse arco da série e o das HQs, porque de verdade, o nível de brutalidade aqui é outro. A prisão dos quadrinhos é realmente um inferno na vida desses personagens, e é isso que muda completamente o personagem do Rick dali pra frente. Aqui, cara, eles descobrem que um dos prisioneiros era um serial killer e que tinham matado as filhas do Herschel. A cena, se é que a gente pode dizer assim, a ilustração é bizarra. Eles colocam um gigante na capa 2 crianças decapitadas, e isso quebra o Rick de uma forma absurda. Ele se descontrola e quase mata o cara na porrada. E é aqui, já no começo, como se fosse na terceira temporada, que ele adota a política de se você mata, você morre, e ele decide dar a pena de morte pro assassino. É muito irado de ver essa mudança do Rick de um cara comum pra um cara sanguinário de forma diferente, mas ela é igualmente irada. Aqui ele vê que se deixar qualquer brecha, se abaixar sua guarda a qualquer momento, ele vai se ferrar. Algo
alguém vai morrer, e ele adota essa política de tolerância zero, coisa que a gente veria só na 5ª temporada com aquele Rick barbudo poucas ideias, tá ligado? E o que falar da parte do governador nesse arco da prisão, cara? De novo, vamos ter que fazer outro vídeo só pra esse vilão, que é infinitamente mais brutal nas HQs do que na série, e olha que na série ele já é sinistro, né? Simplesmente, já na sua aparição, ele tem um feito absurdo, ele corta um dos braços do Rick fora, mano. Ele pega o nosso protagonista e joga pra merda, como se ele não fosse nada, sabe? Isso só mostra o quanto ele é poderoso e quão difícil seria pra derrotá-lo. Eu fico imaginando isso na série, cara. O Andrew Lincoln sempre com um pano verde no punho pra simular o cotoco. Ou eles poderiam também colocar um punho de ferro, igual fizeram com o Arrow na 10ª temporada. Seria muito da hora. Mas de verdade, acho que eles só não colocaram isso na série pra poupar trabalho mesmo. Porque o que essa cena seria irada não tá escrito. E o fim desse arco, diferente da 3ª temporada, que o governador foge e só volta na 4ª, aqui eles fazem uma verdadeira guerra, tá? A prisão é destruída completamente, tem a morte do Tyrese, que nos quadrinhos é equivalente à morte do Herschel, e aqui, cara, o Rick tem o seu maior baque até então, a morte da Lori. Diferente da série em que o Rick nem vê a morte dela, aqui acontece tudo na sua frente, e em dose dupla, porque além da Lori, quem morre também é a sua filha recém-nascida. Exatamente, mano, tudo é extremamente mais pesado. Elas morrem com um único tiro, atravessando as duas no meio da guerra. A partir dali, o Rick das HQs vira um completo maluco, ele perde a sanidade, é praticamente o que a gente chama de Prime do Rick Grimes na 5ª temporada. O arco dos quadrinhos, que seria equivalente à 5ª e 6ª temporada na série, é uma das melhores partes, e eu digo que aqui a série se alinha bem às HQs na questão de brutalidade. É tudo muito fiel, tirando alguns acontecimentos aqui e ali, como por exemplo nas HQs não existe términos. Os canibais são introduzidos na estrada mesmo, de uma forma muito mais seca e direta, mas igualmente pesada. Aqui os canibais sequestram e comem a carne do Dale no lugar do personagem do Bob. Sim, exatamente, aquele mesmo Dale que morreu na 2ª temporada. De resto, é tudo muito parecido. A cena do abate, a crueldade, a sobrevivência do grupo na estrada, a chegada do Aaron, a Alexandria. De verdade, mano, essa época da série é irada de qualquer forma, seja pela HQ ou pela série. Saudades, tá? Passando pelo World War agora, a guerra contra os Salvadores é uma parada à parte, porque o que tem de especial nela é o personagem do Negan, que nos quadrinhos, irmão, ele é muito brutal, tá? Se você tá curioso, a gente fez um vídeo mais aprofundado no personagem dele na HQ, é só clicar aqui no card que você vai pro vídeo, beleza? Mas resumindo, o que é senso comum de que o pior arco da série é a guerra contra os Salvadores, a 7ª e 8ª temporada, nos quadrinhos simplesmente é o melhor com sobras. Tudo é muito mais intenso, as batalhas são realmente épicas e o Negan se consagra como o melhor vilão da franquia fácil. Ele quebra o personagem do Rick tanto mentalmente quanto fisicamente. Literalmente eu tô falando, no fim da guerra, cara, o Rick tá só o pó, ele já não tinha o braço e agora sai com uma perna quebrada e de muleta, um cara que não consegue mais se defender fisicamente. Isso parece ser o fim pro personagem, mas na verdade é a porta de entrada para um processo de evolução absurdo. O Rick deixa de ser aquele soldado de frente de batalha para se tornar um verdadeiro líder de comunidades. É aqui na guerra contra os sussurradores e depois no próprio arco de Commonwealth que a gente conhece o verdadeiro Prime do Rick Grimes, que nunca foi visto em The Walking Dead, até porque na verdade ele saiu no começo da 9ª temporada, né? Nós nunca vimos um Rick versus Alpha, nós nunca vimos o Rick na treta política que eles criam nos quadrinhos, dele lidando com as comunidades, lidando com os salvadores e juntando todo mundo contra a ameaça maior que era o mar de mortos dos sussurradores. E é bem aqui, cara, bem nesse arco que temos a última grande mudança nesse personagem. Quando parece que tá tudo dando certo pra eles, vem a morte da Andrea. Exatamente, mano. Pra você aí que não sabe, nas HQs o Rick é casado com a Andrea, aquela mesma que morreu na 3ª temporada. É como se estivéssemos perdendo a Michonne na série principal, sabe? É uma das maiores mortes nos quadrinhos que quebra de novo o personagem do Rick. E agora a gente tem a última versão desse personagem, se é que a gente pode dizer, o Rick mais maduro e mais irado já mostrado em The Walking Dead. Aqui a gente tá abordando o arco de Commonwealth, que pra você que dropou de The Walking Dead lá atrás, nem deve saber muito. Bom, Commonwealth basicamente não é uma comunidade, mas sim uma cidade dentro do apocalipse. Lá basicamente o mundo não caiu, ainda há profissões, comércio, classes sociais, o capitalismo de sempre. E o Rick chega com outra visão de mundo, uma visão igualitária e justa.
Ao longo do arco, ele fica ao lado da governadora Milton, a presidenta da cidade. Ficam líder com líder lado a lado, com Rick protegendo e ajudando ela a, entre aspas, governar o local. No fim, ele se sobressai. As pessoas observam nele depois de um discurso genial como o verdadeiro líder deles, mas ele recusa qualquer cargo de presidência. É a partir daí, cara, que a gente entende o porquê The Walking Dead é a série, é a história mais pessimista possível. A partir daqui, os quadrinhos não seriam mais os mesmos, porque sim, cara, eles matam o protagonista dessa história do jeito mais cru possível. O filho da governadora atira no Rick enquanto ele dormia, acabando com a vida do personagem que mudou a vida de todos ali. The Walking Dead finaliza a jornada de um personagem quase perfeito, que tem uma das evoluções mais incríveis que eu já vi. E voltando de novo nesse assunto, se o Rick não tivesse dropado da série lá na 9ª temporada, talvez nós teríamos visto um pouco dessa versão. Talvez a gente teria visto o Prime do Rick Grimes já escrito. Mas esse foi o vídeo de hoje, a gente espera que você tenha gostado e se curtiu nossa análise, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo e não se esqueça de hypar. Exatamente, Ricardo, mas então a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado você que assistiu até agora e falou! Falou, galera!